Bom dia pessoal, tudo bom? Sou o Pedro. Hoje a gente vai falar sobre a termodinâmica na ecologia. Eu vou começar trazendo um pouco a questão de fluxo de energia em ecossistemas, que a gente tem que abordar o que é a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica, né? A primeira lei ela vai dizer que a energia de um sistema isolado sempre vai ser constante, ela nunca vai variar. Enquanto a segunda lei ela vai versar mais sobre a questão da entropia, o caos no sistema, certo? E ele sempre vai tender a aumentar o caos, né? A entropia no sistema sempre vai tender a desordem, a aumentar. Aí, bem, e a questão do fluxo energético também vou trazer um pouquinho, né? A gente tem toda a energia do sol, ela é captada pelas plantas, pelos produtores, e esses produtores, por consequência, vão ter uma energia associada muito alta. E a cada nível trófico que a gente tem, quando um herbívoro vai lá, come a planta, e um carnívoro vai e come esse herbívoro, a gente vai ter uma grande perda de energia por respiração, e ao longo desse processo, a gente vai ter uma limitação da quantidade de energia, né? Naturalmente, a energia vai diminuindo a cada nível trófico, até que a gente vai ter uma limitação desse fluxo energético. Assim a gente pode entender então que uma cadeia alimentar ela vai ser uma rota de metabolização da energia que a gente vai receber do sol, né? Onde o produtor vai ter mais energia associada, o consumidor primário vai conseguir pegar bastante dessa energia, mas grande parte dela vai ser perdida, né? Em forma de calor, em forma de respiração, e assim vai indo, até que a gente vai ter uma limitação. E ao fim, os decompositores vão fazer toda a metabolização dessa energia e retornar ela para o sistema geral, né? E a gente também pode estender esse entendimento para o próprio ecossistema, para além das cadeias alimentares, aonde a gente pode pensar em um ecossistema mais básico, um ecossistema mais primitivo, que ele é composto basicamente de fungos. Ele vai perder muita energia, porque ele vai ter muito pouco organismo associado, vai ser uma via muito pouco complexa. E ao passo que esse ecossistema se diversifica, ou seja, crescem, ele vira um pasto e depois disso ele começa a virar uma floresta, existem mais rotas para metabolização da energia recebida pelo Sol, ou seja, ele vai tentar gerar uma ordem nesse caos que é a tendência da entropia. Pessoal, agora eu vou falar sobre as limitações energéticas e biodiversidade e como a entropia está diretamente relacionada com essas limitações. Bem, a primeira lei, lembrando, envolve a conservação de energia de um sistema, ou seja, o sistema ecológico ele recebe a energia do Sol e distribui no ecossistema. Já a segunda lei é sobre a entropia, que é o grau de desordem desse sistema, que é bastante importante, uma vez que os sistemas ecológicos possuem cálculos de entropia negativa. O que é isso? É você tirar esse caos do sistema, eu deixar o mais harmônico possível. E esses cálculos são feitos por meio de fluxo de energia, que é a soma das energias de um sistema. Ou seja, essa energia do Sol, que é distribuído, por exemplo, em respiração das plantas, a fotossíntese, a temperatura do sistema, dentre outros vários fatores, impacta diretamente o ecossistema. E por que é importante esses cálculos de limitações energéticas? Porque a gente consegue entender o ecossistema. Pensa comigo, se um ecossistema está sendo perturbado por uma ação humana, esse ecossistema, por exemplo, está sofrendo uma queimada, eu vou mexer nessas variáveis que vão mudar relações no ecossistema, que vão ser medidas por meio de cálculos. Esses cálculos, eles mostram que o sistema, por exemplo, está ficando cada vez mais positivo, ele não está exportando tanta energia comparado a antes. Lembrando que cada sistema ecológico ele vai agir de um jeito. Por exemplo, as relações da floresta amazônica não vão ser iguais às relações do deserto. E esses cálculos são bastante complexos, como eu havia dito, mas são bastante importantes. Oi, eu vou falar um pouco sobre o ciclo do carbono e a relação dela com a termodinâmica e com a ecologia. O carbono é considerado uma moeda energética e está presente no planeta Terra em diferentes formas, como por exemplo na forma de glicose, de dióxido de carbono, de proteína, de gordura, de petróleo, entre outros. Aqui essa imagem é a imagem do ciclo do carbono, na qual ela começa na fotossíntese. As plantas, elas utilizam o dióxido de carbono da atmosfera e a energia solar para produzir glicose e oxigênio. A partir dessa glicose e desse oxigênio,
a planta ela consegue fazer a respiração celular para produzir energia para si própria. Além das plantas, também tem os animais que fazem parte do ciclo do carbono. Os animais, eles consomem as plantas para obter energia e eles também fazem a respiração celular. A respiração celular, ela libera dióxido de carbono para a atmosfera, aumentando ainda mais a quantidade de dióxido de carbono. E depois de toda essa vida útil dos animais, os animais acabam morrendo e os restos deles acabam virando sedimentos de biomassa. Esses sedimentos de biomassa, eles vão se acumulando por milhares de anos, sendo convertidos em combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo. O petróleo ele é bastante utilizado na produção de gasolina e a gasolina ela é utilizada na locomoção dos automóveis de hoje em dia. Para fazer essa locomoção dos automóveis, a gasolina ela é queimada e na queima da gasolina tem a liberação de dióxido de carbono para a atmosfera. Não só a queima da gasolina, como a queima de florestas, entre outros, também liberam bastante dióxido de carbono para a atmosfera. E esse dióxido de carbono na atmosfera ela é bastante importante para o efeito estufa, que mantém a temperatura do nosso planeta constante. Os raios solares, eles incidem na Terra, e a Terra, em resposta a esses raios solares, liberam raios infravermelhos. Esses raios infravermelhos, eles são repelidos pelos gases do efeito estufa, e assim o calor ele é voltado para a Terra. Esse calor, quando tem muito dióxido de carbono, os raios infravermelhos eles não conseguem ir para o universo e assim eles voltam para a Terra, aquecendo ainda mais o nosso planeta, gerando o aquecimento global. Olá, eu sou o Bruno e eu vou falar sobre modelagem termodinâmica na ecologia. E o que seria a modelagem termodinâmica na ecologia? A ecologia termodinâmica tem como objetivo buscar entender como a temperatura influencia os ecossistemas, desde o metabolismo das suas espécies até a biodiversidade entre elas. Através dos modelos matemáticos, há uma predição de padrões ecológicos e impactos das mudanças climáticas. Então, um desses modelos é a teoria metabólica da ecologia, a MTE. Ela prevê que a temperatura governa processos ecológicos via metabolismo, e ela é descrita pela equação de Arrhenius e Boltzmann, que quer dizer que a taxa de reação metabólica é exponencial de menos a energia de ativação sobre a constante de Boltzmann e vezes a temperatura absoluta. Esses modelos são desenvolvidos periodicamente por diversos estudiosos, entre biólogos, entre matemáticos e entre cientistas ou engenheiros da computação. E esses modelos procuram unificar suas áreas para que eles possam chegar a modelos mais precisos e, assim, predizer o que poderá acontecer dentro de um ecossistema. E podemos predizer, claro, através desses modelos. As respostas térmicas individuais afetam propriedades ecológicas de forma não linear. Então, muitas vezes, uma espécie não pode afetar o comportamento da outra. Nem todas as propriedades ecológicas seguem diretamente as curvas de resposta térmica. Muitas espécies se adaptam às mudanças climáticas. Além disso, também, a riqueza de espécies e a estrutura da comunidade são influenciadas pela temperatura. Podemos notar isso no aquecimento global, onde diversas espécies têm se tornado raras, pois muitas estão entrando em extinção. E qual é o impacto para a ecologia e mudanças climáticas que podemos predizer por meio desse modelo? Maior biodiversidade com aquecimento global, mas com mais espécies raras e menos dominantes. Então as espécies dominantes estão perdendo seu espaço. E há mudanças na estrutura das interações podem afetar a estabilidade dos ecossistemas. Muitas espécies deixam de interagir com o aumento da temperatura. Também é importante notar esses modelos, pois eles ajudam a prever estratégias de conservação e previsão sobre o impacto das mudanças climáticas. E como qualquer bom modelo, precisamos de melhorias para que esse modelo se torne mais preciso. Então, uma dessas melhorias seria incorporar variação sazonal da temperatura no modelo, mas também testar diferentes estratégias de adaptação das espécies. E, claro, explorar feedbacks entre o clima e os ecossistemas.
incluindo efeitos da biodiversidade no balanço de carbono global. Então, se você gosta bastante da área de matemática, de biologia e de computação, essa é a sua área. Você poderá predizer modelos que poderão ajudar a preservar melhores espécies e conservar, quem sabe melhor, para um futuro melhor delas. Muito obrigado pela atenção de vocês.